6 meses de Lula em 6 atos. Meus queridos amigos, como é que vocês estão? Tudo na paz? Espero que todos estejam muito bem. 1º de julho de 2023, e isso significa que ontem, dia 30 de junho, foi o último dia do primeiro semestre do novo mandato do Lula. Como economia é um dos temas que a gente trata aqui no canal sempre, surge aquela pergunta muito importante para a gente se fazer nesse momento. Será que esses 6 primeiros meses de governo Lula foram bons? Está melhor ou pior que o esperado pelas pessoas, pelo mercado financeiro, pelos profissionais do mercado? O que você acha? Está pior ou melhor que o esperado por você? Esse é um questionamento importantíssimo a se fazer, pois, como você sabe, as eleições do ano passado escancararam ainda mais o quanto o nosso país está extremamente polarizado e dividido diante de todos esses desafios que precisamos enfrentar. E essa polarização, pelo que eu estou vendo, não dá nenhum sinal de que vai diminuir nos próximos anos. 6 meses atrás, de um lado, a gente tinha muitas pessoas dizendo que se o Lula fosse eleito, o Brasil se tornaria a nova Argentina ou até mesmo a próxima Venezuela, e do outro lado, pessoas dizendo que se o Bolsonaro fosse reeleito, viveríamos uma ditadura novamente. Só que aí 6 meses se passaram desde o fim das eleições. O Lula foi eleito, para nossa felicidade não viramos nem a Argentina, nem a Venezuela, também não vivemos em uma ditadura, mas de qualquer forma, muita coisa aconteceu nesse primeiro semestre de mandato e como brasileiros, cidadãos, investidores, nós precisamos estar atentos e entender o que está acontecendo com o nosso país e também, é claro, saber o que a gente faz com o nosso dinheiro. Se é o seu caso, você está meio indeciso, sem saber onde coloca o seu dinheiro, onde que você investe. Por isso, hoje eu decidi trazer alguns fatos que ocorreram nesses últimos 6 meses para discutir, para que a gente consiga discutir sem briga, sem mais polarização, sem xingamento, a situação política e econômica do nosso país, mais para o lado da economia, é claro, sem puxar a brasa mais para um lado que para o outro. Vamos analisar 6 fatos que foram notícias no que diz respeito à nossa economia nesses primeiros 6 meses. No final do vídeo vamos recapitular tudo isso e cada um vai poder refletir se a situação indica que estamos melhorando, piorando, na mesma, o que quer que seja a sua opinião. Além disso, é claro, também vamos traçar um pequeno paralelo do que podemos esperar desses próximos 3 anos e meio, mas antes de começar, quem já é de casa, deixa o like brabo aqui para fortalecer a nossa parceria. Quem ainda não está inscrito, chegou de paraquedas aqui, se considere convidado a se inscrever no canal para mais vídeos de investimentos, economia e bolsa de valores. Se gostar, deixa o like também. Primeiro fato que a gente vai comentar desse começo de mandato do Lula foi a sua aproximação com a Argentina e com o seu presidente Alberto Fernández. Inclusive, mesmo antes da posse, Lula já estava fazendo algumas declarações nesse sentido, declarações curiosas com relação à situação, dos hermanos, mas a fala exata que virou notícia e repercutiu no noticiário e no mercado foi em janeiro, quando ele disse que a economia argentina estava numa situação privilegiada. Para quem eu não sei, palavras de Lula, não minhas. E aí, por conta disso, muita gente ficou com o pé atrás, muitos investidores, integrantes do mercado, um pé atrás, temendo que o Lula pudesse fazer um governo parecido com o que tem sido feito na Argentina, que, como todo mundo já sabe, já está careca de saber, resultou em uma inflação de mais de 100% ao ano, muito desemprego também. Além dos elogios, também foi proposto uma moeda comum entre os países que, segundo o Lula, poderia fortalecer as relações comerciais com outros países da América do Sul e também de fora. Porém, a realidade é que essa ideia não ia dar muito certo e só o fato dela ter sido pensada, proposta, colocada ali em pauta, fez o dólar subir, a bolsa cair na época. Muita gente acabou não entendendo exatamente como isso funcionaria caso algo do tipo fosse implementado. Muitas pessoas, ao saberem da notícia, entenderam que talvez Brasil e Argentina poderiam criar uma moeda como o euro na Europa, uma moeda única entre as duas maiores, talvez, economias da América do Sul, que substituiria tanto o peso quanto o real brasileiro. Então, teve gente que entendeu assim. Muita gente disseminou essa informação também de forma mal intencionada, foi fake news isso daqui. No entanto,
A tal moeda, né, ela serviria apenas para facilitar transações comerciais sem a necessidade de recorrer ao dólar. Seria muito diferente do euro e não substituiria as moedas nacionais. O real não iria deixar de existir. Então eu confesso que a Argentina ela tem grandes qualidades, são fortes, muito fortes no agronegócio. Quem não gosta, né, de uma picanha argentina, um contrafilé argentino, certamente é um pouquinho louco, porém, contudo, entretanto, todavia, uma coisa é você fazer comércio, outra coisa muito diferente é você elogiar a situação de lá que não está nada boa. Não é isso que queremos para o nosso país e nem mesmo o Lula pensa dessa forma. Eu não acho que ele quer para o Brasil a situação da Argentina. Por isso, na minha opinião, ele errou e foi infeliz em fazer este tipo de comentário. O segundo fato que a gente vai comentar foi o acordo que o Brasil firmou com a China para realizar transações entre os dois países com a moeda yuan, moeda chinesa. Na época, muitas pessoas também não gostaram da ideia por conta de questões talvez ideológicas envolvendo os chineses, já que eles possuem a sua visão muito mais socialista também. Só que, sendo bem direto aqui, não dá para a gente ficar negando que de fato a China ela tem tudo para se firmar como uma grande potência econômica mundial, é um grande parceiro comercial do Brasil e vem trabalhando para fortalecer a economia do seu país. Logo, eu não vejo como ruim para o Brasil receber na moeda deles, se isso for necessário para firmar acordos que favoreçam as nossas empresas a exportarem mais, até porque a nossa economia é extremamente dependente, baseada em commodities, e a China compra o que a gente produz. Então, para de lenga-lenga. Ah, Badu, então você quer dizer que, né, o fim dos Estados Unidos, o dólar vai derreter, a moeda do mundo vai virar o yuan chinês? Claro que não, o dólar vai continuar sendo o dólar e os Estados Unidos continuarão sendo essa absurda potência econômica. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Certo? E eu digo mais, ainda acrescento aqui, por enquanto eu nem acredito que a China deseje mesmo que a sua moeda se torne a moeda global. Tá? Uma moeda global como o dólar é uma moeda forte, praticamente sempre. Então a China ela gosta mesmo de manter o seu câmbio talvez depreciado, já que isso favorece muito mais a economia de um país extremamente exportador, como é o caso deles. Beleza? Atualmente, por exemplo, para você ter uma ideia, a gente tem outras moedas fortes globalmente, como o euro. O caso do euro é muito forte e isso não acabou com o dólar. Tá mais fácil o euro acabar antes. Eu aposto muito mais no dólar na perpetuidade. Logo, eu penso que o Lula fez certo em aceitar essas novas transações com o yuan, porque a gente mantém relação tanto com a China, com os Estados Unidos, com a Europa e com quem mais quiser comprar do Brasil. E isso ainda pode reduzir custos, promove comércio bilateral, facilita investimentos por aqui, que é o que um país precisa para crescer. 1-1 para o Lula. A terceira notícia que eu separei, eu nem gostaria de comentar, mas foi algo que teve um grande impacto, eu resolvi colocar na lista aqui, que foi a recepção calorosa que o Lula fez para o ditador Nicolás Maduro aqui no Brasil. E aí você já deve estar pensando, pela minha fala aqui, você já deve imaginar que eu vou fazer questão de dizer também, desde já, que aqui pisou na bola feio. Em pleno 2023, não faz sentido nenhum apoiar alguém que está fazendo o que está fazendo na Venezuela, uma situação deplorável com milhões e milhões de pessoas passando fome, a inflação só Deus sabe em quantos %, isso sem falar da crise migratória, com milhões de venezuelanos se mudando para outros países, incluindo o Brasil, obviamente. Então, se a coisa estivesse boa lá, não tinha gente saindo. E o pior de tudo é que, mesmo que o Lula não queira um futuro como esse para o Brasil, e eu acredito que ele realmente não quer, não é isso que ele pensa, mas isso passa uma péssima mensagem para o resto do mundo. E antes que alguém diga que eu estou levando para o campo ideológico, que eu estou sendo parcial, o próprio presidente do Chile, que é 100% de esquerda desde sempre, fez questão de criticar também essa recepção que o Lula deu a Maduro aqui no Brasil. Logo, o placar vai ficar em 2-1, 2 bolas fora,
e um adentro para o governo Lula. O quarto ponto que marcou os primeiros meses de mandato foram os constantes ataques de Lula e de parte de sua equipe ao Banco Central e ao Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, o Bacen. E o tema desses ataques, não poderia ser outro senão a taxa Selic muito alta que a gente tem nesse momento. Na hora que eu estou gravando esse vídeo, nesse dia, 13,75% ao ano é o patamar da Selic, que é muito alto e isso vem dificultando, de fato, a economia brasileira a avançar. O grande problema é que o Lula resolveu levar essa disputa para o lado pessoal e as suas declarações são sempre no sentido de insinuar que Roberto Campos estaria mantendo a Selic nesse patamar para boicotar a economia durante o seu governo ou algo do tipo. E aí, sendo bem sincero, não é assim que nós devemos analisar esse tipo de coisa. Economia não é futebol que a gente torce para o nosso time, mesmo ele sendo horrível, mesmo ele sendo pior. A gente precisa de mais razão e menos emoção aqui, certo? Eu acho que você concorda. E aí, como eu disse, a Selic de fato ela está num patamar alto e existem sinalizações nesse momento de que ela vai começar a cair em breve, mas a gente precisa lembrar de que existem motivos para que atualmente tenhamos uma taxa Selic de 13,75% ao ano. A preocupação com uma desancoragem das nossas expectativas de inflação contribuem para a Selic estar alta, ou seja, são razões técnicas e as decisões que o Banco Central tomou já estão surtindo efeito. Nos últimos meses a inflação diminuiu pra caramba, o dólar saiu de quase 6, não sei se você lembra, para os atuais 4,80 mais ou menos. E além do mais, a decisão da Selic ela é tomada por 9 pessoas, o presidente do Banco Central é uma delas, tem mais 8 diretores do Banco Central, gente com muita qualificação técnica e experiência para decidir isso. Por isso, nesse caso, placar 3-1 para as decisões erradas contra uma decisão certa do Lula. Um prêmio de consolação aqui para o Fernando Haddad, que na minha opinião vem fazendo esse meio de campo entre o governo, o Banco Central, de forma muito mais sensata do que muitos acreditavam, inclusive eu. Então, ponto para ele. E por falar em Haddad, já chegando aqui no fim do vídeo, o quinto fato que a gente vai comentar é a entrega do arcabouço fiscal, o projeto idealizado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e pela ministra do Planejamento, Simone Tebet, que também foi candidata à presidência da República. Na época das primeiras versões do arcabouço, o mercado ele ficou extremamente receoso, preocupado, porque ele foi pensado para talvez substituir o teto de gastos, que era um mecanismo criado no governo Temer, que limitava o crescimento das despesas e que ainda está com um nível muito alto e preocupante. Então o Brasil precisa endereçar essa questão fiscal. E aí, por conta disso, as pessoas ficaram aflitas com essa mudança. Tá? Não dava para saber naquele momento se o fim do teto de gastos talvez seria só uma desculpa para o novo governo poder gastar até dizer chega sem medo de descumprir a Constituição, de ser impeachmentado e etc e tal, o que com certeza derrubaria a Bolsa de Valores, faria o dólar disparar ainda mais, elevaria as expectativas de taxas de juros, inflação, tudo coisa ruim para a economia. Só que para surpresa de muita gente, o arcabouço fiscal ele foi apresentado e por mais que não seja um grande projeto perfeito do ponto de vista fiscal, deu para perceber que existe sim certa preocupação em manter os gastos e a dívida sob controle. É claro que o arcabouço fiscal tem seus defeitos e problemas, como eu disse, como todo projeto também tem, mas no geral foi uma boa sinalização de que o governo Lula irá, mesmo que não da melhor forma possível, manter as contas sob controle no limite do possível. Então eu vou colocar no nosso placar gol do arcabouço fiscal com assistência do nosso Congresso Nacional, que foi providencial para que o texto proposto originalmente também fosse muito alterado até o fim. Então muita gente nem lembra em quem votou para deputado, para senador nas últimas eleições. Se liga aí, tem que prestar atenção nisso, não vai ficar se preocupando só com o voto para presidente, não. Mas com mais um acerto, a gente fica aqui 3 erros e 2 acertos. Por fim, vamos analisar outro ato que foi a sua fala em relação à guerra da Ucrânia, que foi invadida pela Rússia já faz tempo. Esse é um conflito que começou em fevereiro do ano passado
e até hoje segue trazendo muito sofrimento para as pessoas envolvidas, para as pessoas da região que perderam muita coisa, perderam entes queridos, tiveram que abandonar suas casas, isso sem falar das consequências econômicas por lá e no mundo inteiro, promovidas por uma guerra como essa. Só que aí, segundo Lula, em um discurso, a decisão da guerra teria partido dos dois países, no caso, Ucrânia e Rússia, ou seja, ele deu a entender de que a Ucrânia decidiu participar de uma guerra, quando na verdade a gente sabe, né, que os ucranianos não planejaram isso, porque eles não são doidos e não queriam essa guerra. Então, para piorar a situação, ele ainda disse que os Estados Unidos e a União Europeia estavam contribuindo para a guerra se prolongar, já que estão ajudando a Ucrânia a se defender. Não podia falar isso aqui, obviamente. Estados Unidos e União Europeia rebateram essa fala, criticando isso, gerando também uma tensão diplomática com o Lula, tendo que voltar atrás depois, dizer que não foi bem assim, peraí, pá, não foi isso que eu quis dizer. E aí, por esse motivo, a gente termina o placar com 4-2. 4 erros, 2 acertos. Em resumo, a gente viu que esse primeiro mandato do Lula não foi aquela coisa que diga, que a gente possa dizer, nossa, que maravilha, mas também não foi nenhum fim do mundo, como todo mundo, muita gente gosta de falar. A verdade é que a equipe do governo até que está se esforçando muito para tentar fazer alguma coisa, e aqui eu estou falando mais da equipe econômica, a equipe mais técnica, mas o problema é que falas e posicionamentos, às vezes mal colocados em alguns momentos pelo Lula, acabam atrapalhando. E nesse ponto, o antecessor do Lula era craque, diga-se de passagem, nesse negócio de ser mal interpretado, falas, né, também não muito bem pensadas. Então pode parecer que não, mas um posicionamento melhor, com mais racionalidade, tem sim influência real nos nossos acordos econômicos, na atração de investidores internacionais, para colocar dinheiro aqui dentro do Brasil e tudo mais. Então tem que se preocupar com isso. Então isso é o que eu desejo para o Lula daqui para frente. Sorte e bom senso. Por outro lado, eu acredito que os próximos meses, principalmente, né, a partir do próximo ano, a gente vai ver avanços na economia, a gente já tem sinais de que a taxa de juros vai começar a cair em breve, talvez em agosto, talvez em setembro, mas vai começar a cair. Isso significa, né, que a melhora que provavelmente a gente vai ter terá completa influência do governo Lula? Não, é óbvio que não. Aliás, governo nenhum consegue ser maior do que uma economia que vai bem. No caso do Brasil especificamente, por exemplo, se as commodities estiverem em alta e o Brasil conseguir endereçar minimamente a questão fiscal, a economia vai andar, as pessoas vão gostar e sim, eu imagino que essa será a narrativa adotada pelo governo e até mesmo pela mídia de que o Brasil vai estar indo bem, se estiver indo bem, graças ao governo Lula, mas e daí? Qual o governo não usaria isso a seu favor? Todo e qualquer governo faria isso. Qual o governo também não coloca a culpa no anterior quando as coisas não estão indo muito bem economicamente, né? Então, de verdade, eu torço pelo Brasil e não torço por governo nenhum, por presidente nenhum. Agora, se você quiser saber como investir diante desse cenário, você fica ligado no próximo vídeo aqui do canal que vai sair já amanhã, que está muito completo. Por hoje é só, fico por aqui. Até o próximo vídeo, tamo junto. Valeu!